1 Timóteo, capítulo 3, versos de número 1, 7 e 9, que diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra. E vamos para o segundo verso de número 7, que diz assim: é necessário também que ele tenha um bom testemunho. E o número 9, que diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Vamos orar. Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, que ela ilumine nossos corações, que teremos daqui lições para nossas vidas. Nós te oramos e te pedimos a Tua direção para a exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesta noite, amado, tratar do tema fiel é a palavra, que se encontra no verso 1, fiel é a palavra. O texto é de 1 Timóteo 3, de 1 até o número 13, mas eu escolhi esses 3 versos que eu quero pontuá-los nesta noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade aos estudos. Hoje, talvez, um texto assim, muito mais para a liderança, que fala sobre os ministros, que fala sobre os ofícios e assim por diante. Mas estamos dando sequência. E aqui o verso de número 1, que tem o tema fiel é a palavra. Então vamos expor essa palavra sobre esse texto aqui, que vai tratar, amados, das Santas Escrituras, na formação, amados, e a normatização da igreja, como ela funciona, amados. Amados, a palavra de Deus, ela é o regulatório da nossa vida. Nós não podemos viver sem a leitura da palavra. Ontem, com Marlene, já mais de meia-noite e 30 mais ou menos, nós lemos um salmo de número 78 com quase 100 versículos e nos trouxe uma grande edificação. Pense. Então, a palavra de Deus, irmãos, é este regulamento que leva os irmãos a obedecerem, amados, e se submeter à vontade de Deus. Quem se submete à vontade de Deus é vitorioso. A palavra de Deus é a palavra de Deus que vem para nós, que precisamos nos submeter a ela, amados, em obediência às Santas Escrituras. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre o tema a igreja, até na regulamentação das autoridades. O segundo verso que eu chamo a atenção é o 7, que diz: ele tenha bom testemunho. Aqui está se referindo aos oficiais da igreja, mas que é para todo crente. Todo crente deve ter bom testemunho, não é? Mas as autoridades, parece que há uma carga maior, porque ele precisa ser exemplo para os outros, não é? E aqui, meus irmãos, nesse texto aqui que eu estou trazendo para os irmãos, nós temos na igreja presbíteros e diáconos com esse ofício sagrado. E nesse texto, amado, nós vamos ver as atribuições dos oficiais da igreja, presbítero. Estou até aproveitando, para você, Raimundo, prestando atenção a essa palavra, né, nesta noite. Para quem exerce ofício, autoridade na igreja, meus queridos. E aqui, amados,
diz que o governo da igreja, pelos presbíteros e as atividades administrativas sociais pelo diácono, são, amados, aqueles que haverão de supervisionar o rebanho do Senhor, de cuidar do rebanho do Senhor. A missão do presbítero tem o presbítero regente, que é o presbítero que reúne o conselho, que governa, que orienta um crente, a ausência do pastor, ou mesmo sem a ausência do pastor, que o próprio irmão pode procurar um conselheiro. O terceiro, que prega, que fala do amor de Deus, né, para as pessoas. Às vezes tem presbíteros que são chamados de bispos, está na Bíblia, ninguém pode tirar. Mas é o mesmo presbítero com uma ação mais extensa, né, do presbitério, da região e assim por diante. Então isso é muito importante, né? Ele tem um trabalho mais abrangente. E tem, amados, o ofício de diácono, meus irmãos. Os ofícios de diácono, meus queridos, sem dúvida alguma, um dos ofícios importantes, amados, da igreja. E o diácono, ele tem uma missão assim muito linda de acompanhar, meus irmãos, de acompanhar os irmãos, né? O outro verso que eu quero chamar a sua atenção é o verso de número 9, conservando, amado, o mistério da fé com consciência limpa. Então, o crente, eu estou me referindo a oficiais, mas não é só para ele, é para o crente. Para o crente que, amados, deseja satisfazer a vontade de Deus e ser feliz. É satisfazer a vontade de Deus, irmão. A igreja precisa ser o exemplo de Cristo. E cada crente deve viver, não só o oficial, amados, bem na igreja, bem na família, bem na sociedade. É assim que o crente precisa amar. Os oficiais da igreja sempre são indicados. O pastor indica, vê o esposo do irmão, a necessidade do corpo de Cristo. E a igreja é quem faz a escolha, a eleição, que atribui cargos, responsabilidade para a pessoa servir, representar os crentes na instituição. Amados, um oficial estará sempre no lugar de responsabilidade, e se faz necessário, amados, isso, para que ele seja honrado para honrar a comunidade em que ele vive. Isso tudo é importante, sendo alguém reconhecido pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua vida. Assim não é só os oficiais, é o crente. Então, eu queria destacar como ponto aqui o primeiro, que fala: fiel é a palavra. Né? Irmãos, para o funcionamento da igreja, a palavra, a Bíblia, amados, e Paulo aqui fala que é a normatização dos importantes assuntos que vai gerar as atividades, irmãos, da igreja, e vai também tirar todas as dúvidas que a igreja pode ter, amados, e fortalecer, amados, a liderança da igreja. Essa carta é para Timóteo. E Paulo estava falando para alguém que queria ficar à frente, ou que já estava à frente das maiores igrejas que Paulo plantou, a igreja de Éfeso, certo? E ali ele precisava de muitos conhecimentos importantes para tratar ali na igreja, para dirimir as dúvidas que existiam, amados, entre os líderes, como era para ser governados aqueles irmãos. Então foi importante para Timóteo essa carta sobre esse tema do oficialato. A orientação de Paulo aqui, amados, para os atos administrativos, irmãos, ele
passou para Timóteo para ele exercitar tudo aquilo na prática, as explicações necessárias que precisava de presbítero, que era presbítero, os presbíteros foram criados, né, antes de Paulo se converter, lá na igreja em Atos dos Apóstolos, está lá escrito no começo, os diáconos também, né? Mas o que eles precisavam, irmãos, para exercitar fundamentalmente o papel deles na igreja. Então, tudo isso muito importante, né? Bem, sobre o presbítero, irmãos, que são esses que dirigem a igreja, que governam a igreja, são esses que ocupam esse cargo para as atribuições de Deus para a sua igreja, para a sua comunidade, para que eles sejam exemplos de testemunho, meus queridos. Bem, em primeiro lugar, amados, a questão pessoal de um presbítero. Qual é a questão pessoal de um presbítero? Né? Que ele tenha um testemunho na comunidade, seja visto, bem visto pela comunidade, que seja assim, amados, um bom esposo, que cuide da sua casa, da sua família, que seja alguém moderado, alguém simples para lidar com todas as pessoas, amados, e que tenha, amados, o dom de aconselhar, de orientar e até de ensinar alguma coisa que seja importante. São esses, amados, os requisitos, é uma marca, amado, muito forte para caracterizar um irmão que deve exercitar o oficialato do presbiterado. Um presbítero regente é o presbítero comum da igreja, que administra o pastor, que aconselha, que orienta, que administra a igreja, governa. E o presbítero docente, que é o pastor que supervisiona, que está sempre na frente, na direção, né, do trabalho, exercitando mais responsabilidades. E ele aqui, amados, estava orientando aos irmãos, ensinando para eles esse caminho maravilhoso de a igreja viver em harmonia, amado. Então, ele diz que o presbítero deve ser alguém cometido, alguém, amado, que saiba governar até a sua casa, senão não sabe governar a igreja, né? Tem que saber isso. E também, amado, não seja dado ao vinho, vamos dizer aqui, muito vinho, né? Pois é. Pois é. Então, amado, alguém acordado, amado, alguém cordial, que sabe disciplinar não só sua casa, seus filhos, mas sabe disciplinar na necessidade da igreja e exercitar experiência para o corpo de Cristo, para a igreja. Então esse é o presbítero. O diácono, amados, que exerce esse ofício, amado, de procurar atender a comunidade. Está sempre à disposição, amados, para o serviço. Quantas necessidades não temos, na época de Paulo, ele via isso, essa necessidade, amado. Hoje, irmãos, percebemos que há essa grande necessidade de acompanhamento dos crentes. Numa vida, nós tínhamos, irmã Alzira, um grande diácono, se lembra dele, né? Deus chamou ele para o céu. Mas pense, Herendiro, em Chico Paulino, foi um diácono exemplar, não só na igreja do Carnaval, mas quando eu viajava para o sertão, ele estava lá chamando o irmão, o diácono, dentro das ordens, treinando, ensinando e botando a igreja em ordem. Já visitou os doentes? E como é que estão as viúvas? Pois é, tudo ele cuidava, isso me dá muita alegria. Em segundo lugar, amados, vamos ver o verso número 7. Ele tenha um bom testemunho. Pense no bom testemunho, que é um bom testemunho, amado.
Ser oficial, amado, requer isso aí de forma indispensável. Eu diria que não é só indispensável, mas é, amado, imprescindível o líder ser um exemplo. Porque ele vai ser focalizado na vida da igreja, amado. Ele estará sempre nos horários do povo. Está vendo ele vê pouco, como o pastor vê pouco. Mas o irmão vê, o irmão da cadeira vê nós mais. Porque ele só focaliza na gente. A gente aqui tem que focalizar em todo mundo, não dá para olhar todo mundo um por um. Quando a igreja é maior também, principalmente, né? Olha, meus irmãos, a atuação de um oficial, irmãos, da igreja deve chamar a atenção para uma coisa muito importante, a questão da obediência, meus irmãos, a questão da obediência, do exercício da autoridade, de saber discernir as orientações que são dadas. Então o presbítero, o oficial, o diácono, precisa, amados, estar bem orientado a esse respeito, amado. Bem, em relação ao presbítero, ele é o conselheiro, ele é alguém que sabe chegar, ele ajuda lá no governo, então ele é um exemplo, amado, mas ele também tem uma missão que, se precisar pregar, tem que pregar. O pastor não veio, o presbítero tem que pregar, né? Ele sabe ler a Bíblia, né, Betinha? E sabe dizer, eu nunca me esqueci do testemunho lá em Capulé do Rocha de Dedé, né? Um testemunho, né? Aí é uma pregação. Olha, meus irmãos, o testemunho do crente é considerado muito na vida dele a questão da evangelização. A evangelização, amado, é que atrai as pessoas. O exemplo de um crente atrai uma pessoa sem falar. Só as pessoas vendo ele, o comportamento dele, os atos que ele pratica como crente, como uma nova criatura, ele atrai as outras pessoas, irmãos, né? Bem, um crente comum, imagina um oficial que é muito visto, né? E as pessoas dão crédito. Quantas pessoas não se converteu por causa de outra? Nem ouviu o evangelho, mas ouviu o testemunho de alguém, que o testemunho de um crente desperta as pessoas, irmãos, que estão no entorno dele, na volta dele, a se lidar no comércio, na indústria. Você vê agora o exemplo lá de Capulé do Rocha, um irmão só convidou o nosso missionário para pregar na fábrica, agora eu vi uma igreja lá. Toda semana, segunda-feira, de 7 às 8, é o culto lá com 60 operários. E quantos já não batizamos? E quantos já não creram? E foi essa igreja, ficou todo mundo agora. Bem, então, queridos, é importante o testemunho de uma pessoa, amados. Imagine o testemunho de um líder que está à frente do rebanho do Senhor, amado. Ele age de forma exemplar, queridos. Isso é muito importante. O testemunho de crente desperta, meus irmãos que estão à sua volta. Um crente é visto, amados, como alguém que ama ao próximo e que sabe manifestar 3 coisinhas que eu digo aqui, que eu tenho essas 3 orações que eu oro todo dia a Deus. Fidelidade, fiel, né? Honestidade, né? Exercitar a prática do que é certo, do que é correto. E por último, a lealdade. Você não ser fingido, você disser que você está, vou votar em você, vota. Aliás, não queria me lembrar desse negócio aí, que nós estamos num período muito ruim. Pois bem, mas lealdade do Evangelho, da palavra de Deus, ser leal com as pessoas é agir como Deus deseja que nós devemos agir. Queridos, o testemunho de um crente é muito melhor avaliado por alguém que o observa, que olha para ele, né, do que ele mesmo, que ele não consegue discernir seus erros, suas falhas, né? Mas quem está ao lado, convive com a pessoa, e essa pessoa lhe conhecerá, com certeza, meus irmãos. Então precisamos, irmãos, de estar sempre às ordens de Deus,
para fazer a vontade de Deus, amado. Olha, o testemunho de um crente, como diz Paulo, quando ele fala aos Colossenses, capítulo 4, amado, verso de número 5 e 6, ele diz o seguinte: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês sejam sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Olha, para que a sua palavra, para que o seu testemunho alcance os que estão ao seu lado. Como ele diz aqui, né? Aqueles que são de fora, que estão lhe vendo, que lhe conhecem, não é da igreja, mas lhe conhecem, e sabe dizer, esse cara é crente, ou também, esse é um safado, né? Não é? Esse é um enganador, né? Essas coisas, irmãos, do testemunho, queridos, é muito importante. Olha, em terceiro e último lugar, o verso número 9, conservando o mistério da fé. Não é só a igreja, e principalmente as autoridades, devem conservar isso. Não adianta lutar contra a maré, não adianta lutar contra Deus. Eu quero lutar contra pessoas, não contra Deus, né? Contra Deus. O ministério, amado, não pode ser porque alguém quer ser algo na igreja. Pode ser. É que eu quero ser, não pode, é vontade de Deus. Mas é por vocação, é por indicação. E a pessoa, notadamente, ela sente no coração, sente um desejo de servir a Deus. E por isso, quando são indicados, elas aceitam, porque é para servir a Deus, não para os homens. Não é? A todos os irmãos chamados, amados, para o exercício do oficialato, eles devem ter os requisitos essenciais, necessários, irmãos, e no normal, meus queridos, para ser um oficial da igreja, o crente precisa, em primeiro lugar, ter o chamado de Deus. Por que é que ele está na igreja? Por que é que ele serve ao Senhor? E em segundo lugar, irmão, quando ele sente a aptidão, ele diz assim, é isso que eu quero, eu vou ser meu Deus. Eu tenho na igreja Santo Pinheiros um diácono chamado Gessé, é o maior exemplo de diácono lá da igreja de Pinheiros. Eu acompanho ele há muito tempo e chamei ele de diácono de 100%, né? Pelo serviço que ele presta, zeloso na obra de Deus, irmãos. Isso é muito importante, amados. Então, é ter essa aptidão, se sentir amado muito para a obra, e assim a Assembleia, que constitui seus oficiais, escolhe. Olha, meus irmãos, a capacitação do crente para o serviço do Senhor, irmão, quem der é Deus. Vai pensar que a capacitação a gente tem. Não, é Deus que dá, amado, é Deus que direciona para a sua igreja, para o seu serviço, amado. A responsabilidade que tem um irmão que exerce, a responsabilidade de ser, amados, um oficial da igreja, irmãos, ele é chamado para cuidar do rebanho do Senhor, um trabalho voluntário, sem troca, sem remuneração. Mas eu diria que tem muita bênção que Deus dá. Na vida, amados, os presbíteros no conselho da igreja, cuidando do rebanho, tanto na vida espiritual como na vida secular, amado. E a recomendação bíblica para isso, amado, para o cuidado do rebanho do Senhor, vem lá de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 1 e 2, que diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, um pastor é presbítero, né? Como eles, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda
coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreie o rebanho do Senhor que há entre vocês, não por obrigação, né? Mas por espontaneidade, como Deus quer, não por ganância, mas pela boa vontade de servir a Deus. Essa é a missão do crente, é a missão do oficial, do líder da nossa igreja. A igreja, amados, ela deve zelar pelas atividades espirituais, seculares da igreja, para que o rebanho do Senhor desenvolva a missão, amados, missionária, e o cuidado doutrinário de orientar os irmãos da igreja no atendimento das necessidades, também o serviço da evangelização, amados, com a pregação do evangelho. Irmãos, o desafio da igreja é muito grande para edificar a própria igreja, irmãos, e também anunciar o reino de Deus. Só assim a igreja vem crescer e se desenvolver, amados, aqui. E estamos chegando ao final e eu quero concluir, meus queridos, como sempre, 3 pontos. Em primeiro lugar, amados, as diretrizes da vida cristã e a sua organização, amado, deve ser bem cuidada para a igreja ser o que é hoje, amado, embora não tenha alcançado o mundo, embora esteja num terço da humanidade cristã, é muito forte, porque na época de Jesus, os judeus não eram 5%, não eram 5% fiéis. Em segundo lugar, amados, o testemunho cristão é fonte de evangelização. Quantas pessoas não foram alcançadas pelo testemunho, amado, de alguém que está ao seu lado, às vezes da família, né? E por último, amados, a igreja só precisa conservar bem o sagrado ministério para alcançar o crescimento espiritual. Basta então, amados, conservar esse ministério de fé. E eu quero concluir com uma historinha, né? Irmãos, um frequentador de uma igreja, eu acho que eu contei isso aqui, para o editor de um jornal, ele declarou: não há sentido por ir à igreja mais. 30 anos de igreja, multiplica aí por quantos 1000 mensagens eu não ouvi. Eu conhecia assim, não tenho nada assim, né? Mas também não sei nada. Então, eu quero declarar aqui que eu não consigo me lembrar de nada mesmo. E aí ele disse: pastor, eu acho que eu estou perdendo meu tempo nessa brincadeira. Acho que estou perdendo meu tempo, desperdiçando meu tempo, podendo estar fazendo outras coisas, né? Muito bem. Então a carta foi lida, não é, pelo editor do programa, e aí vieram várias respostas. E uma das respostas foi esta aqui, presta atenção. Respondeu aquela carta no meu programa: eu estou casado há mais de 30 anos com uma única mulher. Durante todo esse tempo, minha amada esposa fez tantos quitutes gostosos, fez tanta comida boa, cada refeição era uma coisa maravilhosa. Tudo isso fez por minha vida, com exceção de uma ou de outra, que às vezes ficava com mais sal, sem sal, né? Nunca faltou sal, nem também nunca faltou. Pois é. Então, ele diz: eu não consigo me lembrar da maioria delas, mas eu consigo me lembrar
da maioria das comidas gostosas que nós comemos. É muito bom, né? E essas comidas, Reginaldo, nutriram a minha vida. Olha eu aqui, bonitão, forte, né? Muito bem. Então, se minha esposa não tivesse me dado esta refeição, não tivesse me dado nossos filhos, nós estaríamos, amados, desnutridos ou já estivesse morrido. Né? Certo? Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e a minha família, nós estaríamos em terríveis condições de dúvidas espirituais. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, que nós aprendamos, irmãos, que a casa do Senhor, que a palavra de Deus nos edifica e nos fortalece. E que precisamos aprender cada dia o que Deus tem nos ensinado. Que Ele nos abençoe. Amém?